Olá, saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de tarô. Bom, antes de a gente começar a falar sobre o tarô, eu quero adiantar aqui para vocês que eu tô deixando um material disponível, tá? Material de apoio, para caso vocês tenham alguma dúvida. No entanto, também, se vocês tiverem dificuldade para baixar, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Telegram. E também, para quem gosta de ler, eu quero deixar uma sugestão de leitura aqui para vocês, tá? É esse daqui, ó, esse livro chamado A Bíblia do Tarô. Eu acredito que ele vai contribuir muito para os estudos de vocês, tá bom? E quando a gente começa a falar sobre o tarô, eu acredito que fiquem muitas dúvidas aí em torno do de fato o que é o tarô, sobre o surgimento dele, sobre se ele pertence a alguma religião ou não, né? E os mitos em torno do tarô. E respondendo isso de forma muito prática, é que assim, existem muitos historiadores, pesquisadores que já foram atrás em busca da origem do surgimento do tarô, e fato é que não existe uma data que comprove o surgimento dele. Existem suposições do surgimento, mas ainda assim não existe nenhuma data específica que comprove a que povo ele pertenceu. Mas fato é que o tarô ele acabou sendo adotado por várias culturas, por várias religiões, embora ele não pertença a nenhuma religião, tá? Tanto que, se vocês forem ver ainda hoje, vão existir vários tipos de decks de cartas, né? Então vai ter um deck de carta egípcio, druida e assim por diante. Hoje praticamente tem para quase todas as culturas, né? Mas fato é que o tarô, ele é como se fosse um espelho, eu costumo dizer, né? Tudo é energia, tudo é vibração. Então, para vocês entenderem melhor, antes de eu começar a falar de fato o que é o tarô, vocês precisam entender um pouco sobre espiritualidade, né? Tudo é energia. E um exemplo que eu gosto muito de usar é que faz o teste, ou então para refletir sobre você mesma. Quando você tá triste e coloca uma música triste, a tendência é que você fique muito mais triste do que você já estava. Quando eu trago esse exemplo, eu tô querendo dizer o quê? Que tudo é energia, tudo é vibração. Então, na prática, o tarô ele é um oráculo, sim, ele é um oráculo. No entanto, ele funciona também como um espelho. Ele vai ressoar, ele vai espelhar a energia do momento, aquilo que está acontecendo no momento. Então, quando as pessoas me perguntam, né, se o tarô ele precisa ser intuitivo, se precisa ser estudado, eu tenho que responder que é as duas coisas. Por quê? Porque além de ele ressoar a energia, isso na prática, vamos lá. Tirei aqui a carta da morte, inclusive, logo de cara. Faz de conta que eu tô tirando cartas para uma pessoa e aí, de cara, saiu a carta da morte. O tarô, ele ressoa a energia. Então, ele vai estar trazendo para fora a energia do momento, aquilo que eu preciso saber. No entanto, eu não preciso ser bruxo para conseguir tirar essa carta. Essa carta vai sair porque o tarô funciona como um espelho. Então, a carta ressoou, ela sai. Porém, se eu não estudar sobre o significado da carta, sobre a simbologia da carta, sobre o significado do número da carta, e eu não tiver a minha sensibilidade espiritual aguçada, eu não vou conseguir entender a mensagem que o tarô está querendo me passar. Então, acho que agora ficou mais claro para vocês, né? Quando alguém me pergunta assim, o tarô, ele é um oráculo, você precisa ser sensitivo ou não? O tarô, ele é para todo mundo. Todo mundo pode ter um deck de cartas, todo mundo pode querer tirar cartas. A questão é, você vai saber interpretar essas cartas? Você tem entendimento sobre? Você estudou o suficiente? É como se fosse um equilíbrio. A intuição sem o estudo não funciona e o estudo sem a intuição também não funciona, tá? O tarô, ele é um oráculo, ele vai ressoar a energia do momento, ele é um espelho, ele vai te trazer a resposta, você querendo ou não. A questão é se você vai saber interpretar essa resposta, se você vai saber enxergar essa resposta. E aí já tá uma coisa assim, curiosa, né? Quando algumas pessoas falam assim, é só você estudar o tarô que o tarô sai. Também não é assim, tá? Por isso que eu falo que precisa ter um equilíbrio aí, e no decorrer do curso, eu vou dar ferramentas para que vocês desenvolvam a intuição de vocês, para que vocês consigam equilibrar uma coisa com a outra, tá? Vamos colocar aqui que uma pessoa extremamente racional estude o tarô, que não acredite na espiritualidade, e ela tira as cartas. Como que você vai explicar o significado e a simbologia de uma carta sem o tato da espiritualidade? Não tem como, porque tecnicamente não é algo científico. Então, quando eu falo que precisa das duas coisas, precisa se equilibrar as duas coisas, é nesse sentido. É importante você estudar para entender a simbologia que a carta traz, o significado da carta. Cada item aqui tem um significado, tem um porquê. Até o número que a carta tem trazendo aqui na carta tem um significado, tem um porquê.
Então, se você não estudar o significado da carta, a sua intuição por si só, ela vai ficar ali meia perdida, sabe? Então, é importante que vocês tenham acesso às duas coisas, o desenvolver da intuição, esse despertar interior, e também o estudo, né? Para entender o que significa cada coisa, porque tudo tem um significado, tudo tem um porquê. Bom, e quando eu falo que o tarot também é uma ferramenta de autoconhecimento, é porque existe uma filosofia em torno das cartas, né? Dos arcanos maiores. Os arcanos maiores, eles vão começar no 0 e terminar no 21. O 0 é a carta do louco e 21 é a carta do mundo. É como se quando a pessoa chegasse no marco 21, nessa carta, né, do mundo, ela já tivesse passado por vários estágios. Então, ela já foi uma pessoa inconsequente, mas ela aprendeu, ela amadureceu, ela precisou lidar com as coisas da terra, com as coisas do espírito, com as coisas da carne, e ela foi transformando. Quando ela chega no marco, né, do arcano 21, é como se ela alcançasse o caminho da iluminação. Na prática, quando vocês forem ver mais pra frente sobre o significado dos arcanos maiores, vocês vão entender isso. Mas é como se o louco fosse o marco zero, a jornada, né? Eu nasci pro mundo, e agora? O que eu faço? E os outros arcanos são as experiências que eu vou passando, eu vou me transformando e eu vou aprendendo. E para vocês entenderem, né, além dessa questão de cada arcano ter um significado e trazer uma mensagem de aprendizagem, é uma filosofia mesmo, né, de ser melhor, de como eu me coloco no mundo, de fato, o que eu estou fazendo aqui, também existe uma outra analogia que, por exemplo, é utilizar a carta como espelho e entender o que ela está querendo me dizer. Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês, a carta da força e a carta da torre. A carta da força é a carta de número 8 e da torre é de 16. A carta da força, ela vai falar sobre uma força interna, sobre aquilo que eu suporto por amor ou não, mas o que eu sou capaz de suportar, o tipo de dor que eu sou capaz de lidar, ou dor ou não, mas a força interna, a força espiritual, a força cardinal do coração, né? Aquilo que eu aguento e aquilo que eu contenho. Já a carta da torre, não. A carta da torre é aquilo que eu coloco para fora, que eu não aguento mais, que eu preciso ruir para transformar. Afinal, não existe transformação sem caos, sem dano. Para tudo que transforma, dói de alguma forma, né? Porque causa atrito. E esses exemplos que eu tô pegando dessas duas cartas, quando eu falo que o tarot também é uma ferramenta de autoconhecimento, porque quando você tira as cartas e a carta sai, ela tá querendo te dizer alguma coisa. Porque muitas vezes, sendo honesta, na maioria das vezes, na verdade, as cartas elas não dizem aquilo que eu quero saber. Elas me dizem aquilo que eu preciso saber. Então, se saiu a carta da força aqui para mim, peraí, como eu estou agindo, como eu estou me posicionando, né? O que eu preciso transformar para melhorar? Saiu a carta da torre, nossa, eu tô ruim demais, o que tá acontecendo? O que eu preciso segurar mais? Ou o que eu preciso entender que tá se transformando e que eu não tô dando conta, né, de suportar? São exemplos que eu peguei, tá? Aleatórios, mas assim, de um modo geral, quando eu falo que o tarot também é uma ferramenta de autoconhecimento, porque além de você usar o tarot no dia a dia, para pedir direcionamento, né, para onde vai, como se posicionar, na verdade é para você também se entender, né? Quando você tira cartas, você consegue abrir o leque de cartas e perguntar assim, olha, como eu estou no momento? Né? O que está acontecendo comigo? O que eu preciso lidar? Muitas vezes, coisas que passam despercebido, as cartas elas trazem com uma clareza maior. Então, por isso que as cartas também é usado como ferramenta de autoconhecimento e muito eficaz, por sinal. Bom, vamos lá, né? E agora sobre a escolha do deck de cartas. Eu vou ser sincera com vocês, eu acredito que a escolha do deck de cartas seja uma questão muito mais de afinidade. Porque como eu falei, hoje o tarot está presente em várias culturas, então existe vários tipos de decks de cartas. De várias culturas, com cores diferentes, com desenhos diferentes. Embora o significado da carta basicamente seja o mesmo, cada deck de carta quer trazer uma mensagem, tem uma entonação, né? Inclusive, eu acredito hoje que tem até muitos decks de cartas que são meio subjetivos, meio abstratos, né, nos seus desenhos, que são muito distantes do tarot tradicional. E eu vou mostrar o meu aqui para vocês. Quando eu adquiri meu primeiro deck de cartas, foi esse daqui que é o Fuga das Sombras. Como que eu achei esse deck de cartas? Na verdade, eu estava olhando num site, que inclusive eu vou deixar aqui o link do site para vocês, vou deixar o nome, tá, do site. Não estou fazendo propaganda, porque realmente é um site que eu confio e geralmente eu faço as minhas compras por lá. Esse deck de cartas aqui, ele falou muito comigo, né? Então vamos lá.
As imagens dele, os desenhos dele, não é tão tradicional como o tarô de Marsella, por exemplo, o tarô de Waite, mas eu conseguia enxergar ele. Então, para mim, que estava no começo, era meio que estranho quando eu tentava ver o tarô de Marsella ou o tarô de Waite, eu não conseguia entender o significado das cartas no começo. Agora, quando eu olhava para ele, é como se eu já soubesse o que a carta queria me dizer. Então, por isso, eu acabei escolhendo esse deck de cartas aqui. Esse aqui é meu arcano maior, é minha carta da temperança. Olha como ela é diferente. Tá vendo? E por isso que eu falo que é uma questão de intuição. Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, olha, o melhor tarô para você começar a aprender é o tarô de Waite. O melhor tarô para você começar a aprender é o tarô de Marsella. E eu discordo. O melhor tarô para você começar a aprender é aquele que você tem afinidade, que você olha para a carta e que você fala assim, nossa, eu sei o que essa carta quer dizer, mesmo sem ter noção nenhuma sobre os significados da carta. Bom, esse meu tarô aqui é o tarô Fuga das Sombras. Eu gosto muito de usar ele para fazer leitura, na verdade eu uso ele para os meus atendimentos, inclusive. E esse outro tarô que eu tenho aqui, esse aqui é meu As de Copas, ele também é lindo, ó. Esse outro deck de cartas que eu tenho aqui, ele é o tarô das bruxas, inclusive eu acredito que ele seja um pouco mais famoso. Eu optei em comprar ele porque eu senti um chamado também para ele. Então, geralmente, quando eu quero fazer alguns conjuros para ensinar, para deixar outras pessoas ter contato, colocar a mão, eu acabo deixando ele. E aí vai uma curiosidade, tá? Não existe uma restrição sobre as pessoas tocarem o deck de cartas de vocês. Mas é que eu sou uma pessoa muito sistemática no sentido de, olha, se esse daqui é para ficar no altar, ele vai ficar no altar. Se esse aqui é para eu fazer leitura, ele vai fazer leitura. E se esse aqui é para as pessoas tocarem, para eu gravar vídeo, vai ser para isso. Então eu meio que separo as coisas, tá? Mas isso vai de cada um. Como eu falei para vocês, esse meu tarô aqui é o da Fuga das Sombras. Eu uso ele, e eu vou até pegar a carta aqui, o As de Copas, deixa eu ver se eu acho ele aqui rápido, para mostrar para vocês a diferença dos dois As de Copas, tá? Ó, esse aqui é o As de Copas da Fuga das Sombras, e esse aqui é o As de Copas do Tarô das Bruxas, tá vendo? Eu senti afinidade com ele, eu consegui identificar o que as cartas queriam me dizer com ele, então ele eu acabei adquirindo, foi meu primeiro tarô, inclusive, por isso que eu tenho muito carinho com ele, muito cuidado. E desde então eu usei durante muitos anos para tirar carta só para mim. Depois, quando eu comecei a fazer os meus atendimentos com o tarô, eu também acabei que utilizando ele. E ele eu deixo apenas para isso, para leitura de cartas para mim, para leitura de cartas para os meus consulentes. Já eu tenho outro deck de cartas também que não tá aqui, que eu não trouxe para mostrar, que é do tarô de Marsella. E esse tarô de Marsella, eu uso ele para deixar no meu altar apenas para fazer conjuro. Por quê? Mais para frente vocês vão aprender e vão descobrir como que funciona e como faz, enfim. Mas nele, por exemplo, às vezes eu acabo pingando cera da vela, enfim, passo ele no fogo, né? Não deixo queimar, depois vocês vão aprender como funciona. Mas na prática eu acabo deixando ele no meu altar para fazer conjuro, para lançar feitiço. Então, por isso que eu não misturo, até porque se eu fosse fazer isso com esse aqui, iria danificar as lâminas. Então, eu deixo de Marsella só para isso. Já esse outro aqui, que é o Tarô das Bruxas, como eu mencionei para vocês, eu deixo as pessoas tocarem, as pessoas colocarem as mãos, até porque eu dou curso sobre tarô, eu ensino sobre tarô, eu falo. Então, basicamente, esse tarô aqui, até pelo fato dele ser mais famoso, mais popular, vamos dizer assim, eu uso ele para gravar, para dar curso, para dar palestra, para as pessoas tocarem nele, para as pessoas verem como que é, às vezes por curiosidade. Então ele não tem tanto um cunho, vamos dizer assim, espiritual para mim ou religioso. Ele é mais mesmo como se fosse um modelo de exemplo para as pessoas verem. Então por isso que eu tenho esse outro deck de cartas aqui. E não sendo tarô, mas ainda assim sendo um oráculo de mensagens, eu tenho esse baralho cigano aqui, que ele não é o baralho cigano tradicional, convencional, com aquelas cartas, mas ele vem coisas escritas, ó. E geralmente eu uso ele para clarificação. E aí fica como sugestão também para quem quiser, não tem problema, tá? Mais para frente nas aulas vocês vão aprender como que faz para utilizar. Então, só recapitulando, eu tenho 3 decks de cartas. Um eu deixo para fazer conjuro, para pingar chama de vela, para fazer feitiço, até porque acaba danificando as cartas, que é o tarô de Marsella, e eu só uso ele para isso, exclusivamente para isso. Já esse outro aqui meu, que é o Fuga das Sombras, eu uso ele para os meus atendimentos, para fazer leitura para mim. Dependendo do tipo de ritual, eu ainda acabo usando ele, é claro, se não correr o risco de danificar nenhuma lâmina, tá bom?
Já esse outro meu aqui, eu uso ele apenas para gravar, para mostrar para vocês, para dar palestra, curso, para ensinar, deixo as pessoas pegarem nele. Na verdade, inclusive, eu não consagrei, né? Vamos dizer assim. Então, por isso que eu tenho 3 decks de cartas. Mas se você quiser ter um, perfeito, é o suficiente. Se você quiser ter 5, vai do seu critério, vai do seu gosto, tá? E aí, como eu falei para vocês, não existe uma regra para vocês adquirir o deck de carta. Tem que ser aquele que toca no seu coração, que você sente afinidade, tá bom? Que você se sente confortável em manusear, que você olha para a carta e fala assim: nossa, essa carta conversou comigo. Essa carta aqui eu consigo entender o que ela tá falando. Então, na hora de escolher, vale muito você sentir qual energia do tarô bate mais com você, tá bom? Bom, é isso, gente. Agora vamos começar o nosso passo a passo do tarô?